Olá, tudo bem? Eu sou a professora Juliana. Hoje, na aula de língua portuguesa, estudaremos o conteúdo linguagem formal e linguagem informal. Estudantes, em aulas anteriores, nós falamos sobre linguagem formal e informal, não é mesmo? Pois é, na aula de hoje será uma revisão. Você aprenderá sobre as características da linguagem formal e informal. Então, linguagem formal. Bem, precisamos aqui ilustrar bem essa linguagem formal. Essas expressões utilizadas dentro de um mesmo assunto, que é a variação linguística, precisam ser resgatadas. Isso. Então vamos lá. Nós estamos falando de variação linguística, quando eu falo de linguagem formal e informal. E aí, nós precisamos entender que dependendo da região do país em que você vive, o grau de escolaridade, a sua história, o seu discurso vai ser diferente. A linguagem, o vocabulário, ele precisa ser modificado. E é isso que chamamos de variação linguística. Bem, iniciaremos com a linguagem formal. Então, linguagem formal, eu entendo que é chamada também de linguagem culta. É a linguagem aplicada com mais, digamos, rebuscada. Sim, você fala sem ser muito familiar ou próximo do interlocutor. Ela transmite mais respeito. Imagine que você, em uma situação, convida um amigo. Vamos imaginar aí você com seus 20 anos, né? Convida um amigo para ir à praia. E o amigo chega lá de terno, gravata e sapato social. E ele logo ao chegar já diz: "Olá, meu caro amigo, veja que belo movimento elíptico fazem essas ondas. Permaneceremos nesse instante ou mais tardiamente?" Bem, é totalmente desnecessário, não é mesmo? É extremamente inadequado. O que nós podemos perceber? Na praia, com um surfista, você vai adequar a sua linguagem. Não precisa usar essa linguagem culta, rebuscada, não é mesmo? E até mesmo com relação à roupa. Ninguém vai de terno para a praia. E é isso aqui que nós estamos falando, pessoal. É exatamente disso. A variação, ela depende da situação. Precisamos adequar as palavras, o vocabulário e o discurso. Acompanhe junto comigo agora as características dessa linguagem formal. Ela vai seguir rigorosamente as regras gramaticais. Lembra do exemplo? Olá, caro amigo, tardiamente. São expressões que estão totalmente seguindo uma norma com referência à gramática. Agora, observem também que as palavras, elas têm totalmente uma flexão adequada. É um vocabulário totalmente rico, vasto. Realmente, quando eu utilizo para você a palavra tardiamente, não é uma palavra, podemos dizer, chique, elegante? Pois é, na linguagem formal, elas têm essa característica realmente. Mas não se esqueça, precisamos avaliar qual é o momento que eu vou utilizar. Momentos onde a linguagem formal, então, é aplicada. Bem, já que eu preciso avaliar o momento, aqui teremos, então, um esboço de onde eu poderei usar. Em discursos públicos ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários, em provas, concursos públicos, reuniões de trabalho, entrevista de emprego. Ora,
Você precisa se apresentar de maneira adequada, não é mesmo? É aquela primeira impressão que vai causar. Então, você precisa realmente transmitir que você sabe utilizar a linguagem adequada em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Então devemos usar com quem? Bem, com os superiores. Isso a gente pode chamar com os oficiais, os políticos, autoridades religiosas, um público, maior, se é uma palestra. Então eu também vou me apresentar com a linguagem formal. E até um público desconhecido. E agora, linguagem informal. Vamos entender então as características da linguagem informal. A linguagem informal, ela é classificada também como linguagem coloquial. Essa linguagem, ela é aplicada quando os interlocutores são amigos, são próximos, familiares. E é claro, em momento de descontração. Observem a ilustração. Com amigos, com colegas de escola, você utiliza a linguagem informal. Características, então, da linguagem informal. Não se preocupa com o uso correto das formas gramaticais. Utiliza um vocabulário simples, expressões populares. Permite o uso de gíria, até palavrões, palavras inventadas, onomatopeias. Lembram de onomatopeias? Vamos lá, resgata aí junto comigo. Onomatopeias. Vimos esse termo lá em tirinhas. Isso, é aquele som produzido, não é mesmo? Pelos objetos. Gestos, não é mesmo? A gente fala sempre apontando o dedo ou até com um movimento mais livre, mais solto. Tudo faz parte da linguagem informal. E as palavras abreviadas? Geralmente a gente fala se, pra, tá, e até na forma escrita também, né? Olha lá, o também, TBM, isso mesmo. E ela tá sujeita a mudanças de locais, né? De região e até culturais e sociais também. Bem, momento onde a linguagem informal é aplicada. Então, era conversas do dia a dia, com mensagens de celular, redes sociais, não é mesmo? Com os seus familiares e amigos. E agora, hora do vamos praticar. Isso aí. Observem a seguir um texto escrito na linguagem formal. Observem lá, texto 1. Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com sua avó Carminha. Temos um texto escrito na linguagem formal. Agora, vamos observar o mesmo texto escrito na linguagem informal. Sim, linguagem informal. Lembra que o in é o prefixo da palavra que expressa uma negação? É uma linguagem usada com amigos, conversando no portão, dentro da sua casa. É uma linguagem bem simples, sem preocupação com a gramática. Então vamos lá. O doutor André foi até o portão esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa, preparando o jantar. Quando eles chegaram em casa, a Lidiane estava na cozinha, preparando a famosa receita da família. Observaram?
estava. Como que a gente utiliza no dia a dia, não é mesmo? A palavra poderia ser estava, mas a gente faz uma redução, ó. Lidiane estava na cozinha. A famosa receita da família. Boa pra caramba! Boa pra caramba! Quem é que não utiliza esse termo no dia a dia? Quer dizer que é excelente, que é ótima. O bolo de milho cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carminha, anos antes da gente se casar. Bem, é até estranho quando a gente faz a escrita, porque é tão automático, nós utilizamos na oralidade, mas quando percebemos que está em texto, a gente faz a leitura, né? Mas automaticamente você quer utilizar a forma como ela é escrita, né? A forma talvez assim, não podemos falar a forma certa ou errada, lembram-se disso, né? Eu tenho só um momento que eu preciso adequar. Mas quando eu enxergo um texto escrito totalmente na linguagem formal, né, na linguagem da oralidade, automaticamente eu faço a troca, mas fica estranho. Vocês perceberam que eu fiz até uma entonação para que vocês pudessem observar. Mas é isso então, pessoal. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Que a linguagem formal e informal, elas estão disponíveis. Você precisa utilizar de maneira adequada, sabendo sempre o momento, o contexto. Ao analisar os textos 1 e 2, é possível notar a diferença entre a linguagem formal e informal. Notem que o primeiro texto obedece a todas as normas gramaticais. Lembra? Concordância, pontuação. Contudo, no segundo texto, percebemos que não há uma preocupação com as normas da língua culta. Nele, é possível perceber inadequações relacionadas à gramática. Por exemplo, a ortografia de algumas palavras e até a ausência da pontuação. E agora é com vocês, estudantes. Sim, agora é hora de vocês irem estudar. Isso mesmo, peguem os cadernos, façam as anotações. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. Bem, aproveite essa oportunidade que você está em casa. Estude. Um abraço e até a próxima aula.